Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje eu tô aqui com a Isabel para falar um pouco sobre a história do João, do Brown do João. Acho que muita gente aqui, algumas pessoas aqui em Brasília já conhecem o nosso trabalho e não conhece a minha história. Exemplo, de onde eu vim, com a minha cidade, minha terra natal. Enfim, hoje o vídeo é para falar um pouco sobre isso, sobre quem sou, de onde vim e o que faço hoje. E o que fazia antes, talvez, também. Enfim, eu nasci e me criei em São José, do Rio Grande. Não, é tão pequeno o lugar que eu não sei nem se todos conhecem, acho que minoria. Tem 7 mil habitantes, é um povoado. Geralmente a galera me pergunta na rua de onde sou, pelo sotaque. Eu não percebo mais que tem sotaque ainda, eu acho até que acabou. Mas algumas pessoas percebem ainda e me perguntam, de onde você é? Eu falo, pô, eu sou de São José. Eu falo que sou de Barreiras, na real. Porque São José é um povoado com 7 mil habitantes e geral não conhece. Então vou resumir um pouco, porque a história é longa. Eu moro em Brasília já há 20 anos. 20, acho que uns 25 anos, por aí afora. Eu me mudei para cá a trabalho, né? Eu nasci e me criei no interior e me mudei para cá por uma oportunidade de trabalho. Embora lá eu já tivesse trabalhando bem. Na época eu estava casado, então não era só não era só minha decisão, então era a decisão dos dois. Vai ficar massa essa mão assim passando na frente para pegar um mosquito, vai ficar bem interessante. Como vocês estão vendo, a gente mora no mato, coisa boa. Sim, aí eu vim para cá com essa oportunidade de emprego, eu e a minha mulher na época. Será que é legal falar disso? A gente pode pausar esse vídeo e fazer o outro. Ou deixa rolar. Você que sabe. Olha aqui, mano. É a sua vida. Essa vida. Eita, isso, ixi, no meio do vídeo. Então, tá, é isso aí, gente. Bom, mas é isso. E aí, eu não queria vir na época, eu fiquei bem relutante, assim, pra vir, porque é uma novidade, né? E aí nós temos a tendência a ter resistência àquilo que é novo. Mas aí eu optei por dar essa oportunidade e ver e conhecer o lugar e tal, e me apaixonei por Brasília, na verdade. Eu amo esse lugar. Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em alguns lugares. Lá na minha cidade eu trabalhava em fazenda. O meu pai, o pai do pai dele, o pai dele sempre tiveram. E então eu nasci e me criei em fazenda, interior. Eu trabalhei domando cavalos, trabalhei com a doma racional por um tempo. Trabalhei em outras fazendas, trabalhei na fazenda nossa lá, cuidando das coisas do meu avô, do meu pai, das coisas nossas. E essa foi minha vida lá. Quando eu me mudei pra cá, primeira coisa eu fui trabalhar, o primeiro emprego foi num restaurante de uma de uma conhecida, amiga. E eu era churrasqueiro lá, nada a ver com o que eu fazia, não entendia nada de churrasqueiro, enfim, mas aí foi isso. Meio que aprendi, não era nada muito difícil, então eu vi uns vídeos aí na internet e qual o ponto da carne, como fazer e tal, e fui trabalhar de churrasqueiro. Depois trabalhei numa borracharia lá mesmo, em Ceilândia. Tá, poxa, isso aí. Aí depois trabalhei numa troca de óleo com muita relutância, com um amigo meu, chamado Marcelo. E aí, Marcelão. Seu Sérgio. Trabalhei com o seu Sérgio também, numa borracharia, numa troca de óleo. E é isso aí, tivemos essas parcerias aí com esses amigos e conhecidos que confiaram no nosso trabalho e acreditaram que era possível, mesmo sem eu ter nenhum estudo. Com isso eu não entendia de troca de óleo de motor, esses negócios de nada disso. Mas eu aprendi com o Marcelo, ficou um tempo me treinando, e depois eu comecei a trabalhar, e aí comecei a ver vídeos também na internet, e hoje a internet facilita.
muito e facilitou muito pra mim. Esse dia facilita até hoje, na verdade. E aí, me casei novamente aqui. Me casei novamente aqui. No começo da pandemia, conheci um amigo fazendo brownie. Aí eu comecei a pegar os brownies dele para vender. Nessa época a troca de óleo tinha fechado, o Lava Jato, por conta da pandemia. Teve um lockdown e alguns postos de gasolina se fecharam. Aí eu comecei a vender os brownies uns dias depois, uns meses depois eu acho. Esse meu amigo fazia os brownies e eu vendia. Aí uma determinada época eu comecei a pegar umas quantidades maiores, assim, tipo eventos, não sei o que. E aí eu perguntei pra ele se ele tancava fazer essas quantidades maiores. E ele não quis porque ele estava estudando e tal, tinha outros negócios dele e ele não tinha tempo pra isso. Aí tentei comprar a receita na época, ele também não queria vender porque ele ia tocar o rolê dele, tá tudo certo, eu entendi perfeitamente, a gente conversou, é um brotherzão. E aí eu comecei a ver algumas receitas na internet e cara, pasmem-se, pasmem-se, nossa, pasmem-se. Mas o primeiro brownie que eu fiz já ficou muito bom. Talvez não ficou pique o dele, não, o primeiro, mas eu acho que o segundo, terceiro já ficou pique o dele. Isso é muito bom. A galera falava muito bem do brownie dele quando eu vendia. Então o segundo que eu fiz já tava pique o dele e eu continuei a vender. E encontrei um amigo uma época chamado Paolo, ele tem uma cremeria, italiana na 306 Sul. Foi incrível, ele experimentou o meu brownie na época e que já vendia muito e todo mundo falava muito bem. Do nada o Paolo mete um de que o seu brownie não é muito bom. Ele experimentou e falou, cara, o seu brownie não ser bom, ele é italiano, ser muito seco e não sei o que. Cara, ele passou acho que um minuto assim falando mal, alguns pontos negativos que ele encontrou. Aí ele comentou, a minha esposa já me chutou aqui por baixo da mesa umas 5 vezes, mas eu quero te parabenizar por você ter passado todo esse tempo ouvindo a minha crítica. Para mim isso é uma visão de empresário, porque você poderia muito bem falar que tô nem aí e virar as costas e continuar o seu trabalho, como você sabe, até aqui já tá vendendo bem e não tem nenhuma reclamação. Mas eu quis ouvi-lo porque eu falei, cara, se eu agradar o paladar desse cidadão que, pô, até aí, há mais de 6 meses vendendo, foi a única pessoa que expôs esses pontos negativos. Eu falei, cara, se eu fizer algo que agrade o paladar desse cara, eu vou agradar o paladar de muita gente, já que ele é o paladar mais aguçado que eu conheci até esse dia. Aí, por eu ter ouvido esse tempo todo, ele falou, cara, eu vou, se você quiser, eu quero convidá-lo aí lá na minha cremeria italiana e eu vou ensinar uma receita minha, que já há mais de 20 anos eu faço brownie e ainda essa semana eu rejeitei. Um cara quis me dar 10 mil reais na minha receita e eu falei pra ele que por 10 mil eu nem me levantaria da minha cama. E eu, cara, eu fiquei mó animadão, assim, fiquei ansioso pra caramba, quase não dormi à noite. Eu levei papel, caneta, celular pra anotar no outro dia. E anotei a receita dele. Ao longo do caminho, a receita mudou, obviamente. Hoje tem quase nada da receita do Paolo, mas foi uma receita que durou muito tempo e que ainda tem dela na minha receita. Mas exemplo, nós mudamos quantidade de açúcar, quantidade de cacau, mudamos marca dos ingredientes, algumas coisas aí foram mudando no caminho. Então hoje eu já intitulo essa receita como a minha receita, na real. Não é a receita que eu peguei na internet, não é a receita do meu amigo lá do início, e nem a receita do Paulo, hoje é a receita do João, na real. Mas eu tô passando aqui, tipo, relembrando aqui nessas histórias e quero até enfatizar o quanto sou grato a todas essas pessoas aí. Tanto ao meu amigo do início, quanto ao Paulo, que me deu essa oportunidade. Vendi por muito tempo a receita dele certinho do jeito que eu peguei e tenho anotado até hoje, pra você ter ideia. Mas é isso. Essa é a história do João. Hoje eu vendo brownies aí no DF. A rota nossa maior é aqui, Asa Sul e Asa Norte.
mas já expandindo aí para alguns outros lugares aí em breve. E acho que muita gente conhece o nosso trabalho. Nós trabalhamos com chocolate nobre, cacau 100%. Hoje nós temos os que mais saem hoje, Nutella com castanha de coco, doce de leite com noz defumadas e o belga. São os 3 que mais saem, mas a cartela nossa de receita varia muito. Acho que a gente tem, nós temos aí umas 8 receitas diferentes aí, pelo menos. Cada um mais incrível que o outro. E isso me possibilitou a conhecer pessoas, sabe? Esse rolê da rua não é um rolê para todos, na verdade, assim. Ou devo reformular, não é que não é um rolê para todos, mas é que você tem que ter coragem ou necessidade, eu não sei, juntou as duas coisas, assim. Porque você abordar o público quando ele tá no bar ou tá vivendo a vida dele ali somente, é diferente de você ter um estabelecimento e o público procurar o seu produto, né? Aí o público te procurou, o cliente procurou você, está procurando o seu produto. Outra coisa é você oferecer o seu produto e, e apresentá-lo de forma que desperte a curiosidade de quem está sentado. Você pensa, eu vou experimentar, vou saber de qual que é, se é realmente bom. Então esse é mais difícil. Isso foi bem difícil assim para mim no início. Eu penei um pouco, já uma época no começo do rolê que eu sentei um dia na calçada e chorei assim, falando, cara, eu vou desistir dessa trem, eu não vou mexer com isso mais não. Vou fazer qualquer outra coisa aí. Mas aí foi nesse dia que eu parei e conversei comigo, assim, tive uma conversa direta comigo. Sim, mas quem é você, João? É isso que você quer fazer? Você quer desistir? Você é o cara que desiste, então? O que você vende? Aí eu falando comigo mesmo, na real, eu vendo brownie. Pô, mas brownie todo mundo vende, entende? Uma coisa diferente, algo que desperte maior a curiosidade das pessoas. Eu vendo algo que é satisfatório, que satisfaz. Então eu vendo satisfação. Aí mudou a abordagem, exemplo. Saiu de eu vendo brownie para eu vendo satisfação através daquilo ali. Aí com relação a ser atingido com o que as pessoas, com a forma que as pessoas me recebiam. Pô, às vezes você tá conversando ali, trocando uma ideia com um amigo e é um assunto que prende a atenção dos dois e você não quer desviar o seu foco, né? E nem sempre as pessoas são educadas para falar assim, "Putz, pode ser depois?" Não, às vezes eles são agressivos com as palavras e, e isso, para quem está vendendo, dá uma paralisada, sabe? Dá uma esfriada, enfim, no seu rolê, na sua disposição. Até eu aprender a não me importar, sabe? Não é nem aprender, é não se permitir. Eu entendo que foi isso. Chegou um dia que eu não permiti mais que a forma que as pessoas me tratavam, ou algumas delas, mais abruptas ou mais agressivas, assim, do tipo, eu não quero, dá licença, agora não, tô ocupada. Essas coisas assim que, quando você tá do outro lado vendendo, às vezes te desanima, né? Então era uma energia da pessoa do outro lado e eu permitia que essa energia me, me afetasse. Aí teve um dia que eu falei pra mim mesmo que eu não ia mais permitir isso. Quando eu fiz isso, as coisas mudaram. Muita coisa mudou, de verdade. Eu passei a não permitir que esse temperamento das pessoas naquele momento, que não é um temperamento, não digo que é um temperamento de sempre, né? Ele não está sempre nesse temperamento, mas o temperamento dele naquele momento, eu não permitia e não permito mais que o temperamento das pessoas naquele momento, que sejam mais agressivos ou mais ignorantes, assim, não sei nem se a palavra é ignorante vem, também cabe aí, me afetasse. Então, a partir disso, muita coisa mudou. Eu passei a ouvir o não. E na minha cabeça, quando eu ouço um não, não sou eu que perdi. Foi a pessoa que me disse um não, que perdeu a oportunidade de ter uma experiência gastronômica incrível. Aí isso mudou a história.
sabe? Porque aí eu não passei mais a me ver como o cara que foi vitimizado por uma agressividade ali depois da minha abordagem. Então isso mudou muito, assim, as vendas, mudou muito a história, a minha postura, inclusive. Então, por isso hoje eu encontro muita gente assim, que fala, caralho, mano, tu tá sorrindo todos os dias. O que que rola, velho? Nunca tá ruim, sabe? Como que estão as vendas? Estão ótimas. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Entende? Porque a ideia também não é levar os meus problemas, né? Isso não significa que eu não tenha um problema naquele dia. O fato de eu dizer que eu tô bem, de eu falar que as vendas estão ótimas, não significa que as vendas estão como eu queria, ou que eu tenha vendido todos, ou esteja finalizando as vendas. Não, o que significa é que eu quero que as pessoas saibam que tá tudo bem, entende? Ainda que eu não tenha vendido tudo naquele dia, o que é raro, mas é isso que eu quero passar. Esse é um pouco da minha história. A Isabel falou que quer me perguntar algumas coisas, então eu Então, não vou falei bem que não. quero. Eu meti essa porque a história, acho que me perdi aqui um pouco, meio que acabou a história. Quero ver se ela tem. Você tem algo para me perguntar então? Então, eu ia começar o vídeo fazendo as perguntas e depois ele se apresentaria. Mas como o canal é dele, o vídeo é dele, e ele estava tão à vontade comentando sobre a vida dele, as experiências, eu pensei, a gente deixa para fazer as perguntas no segundo bloco. Ou a gente pode começar algumas perguntas agora e finaliza elas no segundo bloco, no segundo vídeo. O que vocês acham? Vocês também podem deixar aí na descrição, nos comentários, as perguntas que vocês têm a respeito do João, curiosidades, hobbies dele, coisas que vocês queiram saber a respeito dele, ou de nós também, né? Hoje não é um vídeo de casal, por mais que estejamos aqui como casal, é um vídeo para falar sobre o João, conhecer o João. E eu vou começar algumas perguntas. Se você ficar à vontade para responder, pode falar não, tá? Pula. Então, vamos lá. Qual o seu maior sonho e como você planeja alcançá-lo? Qual é o meu maior sonho? Meu maior sonho é ter. Qual é o meu maior sonho? Ter liberdade de tempo, As perguntas não foram programadas já para ele pensar e responder na hora. liberdade financeira e liberdade geográfica, sabe? Mas é isso. Mas o primeiro disso tudo, eu acho que é estar conectado consigo mesmo, sabe? Ser quem você realmente é. Eu acho que quando você é quem você realmente é, você tem espontaneidade, quando você cumpre o seu papel, aquilo que você veio fazer aqui, eu acho que todas essas coisas aí são acréscimos. Então, tudo isso aí que eu pedi, eu acho que é secundário a você se conhecer, ser quem você é, sabe? E cumprir aquilo que você veio para fazer, sabe? Sem forçar, sem procrastinação. Então acho que é isso. Segunda pergunta. Qual é a sua personalidade em uma palavra? Nossa, a minha personalidade em uma palavra. Espiritual. Olha que bonita. Ok, próxima pergunta. Uma pergunta mais descontraída agora. Se você fosse um livro, qual você seria e por quê? Ah! Se eu fosse um livro, eu seria O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. E por quê? Porque ele fala sobre a espiritualidade, sobre se conhecer, sobre a sua identidade, saber quem você realmente é. E estar no propósito do qual você foi chamado. É isso. Gente, Nossa, você foi profundo isso aí. e ele foi cirúrgico, né? Hum. É muito bom conversar com o João e ter essa troca aqui. Então, trazer isso para vocês também é um privilégio, tá? Aproveitem muito essa oportunidade de conhecer o João, de conhecer as características, a vida dele, as experiências, toda essa bagagem, esse repertório que ele tem. E hoje eu vou ficar só com essas 3 perguntas,
Nosso tempo tá pouco corrido. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar com algumas outras perguntas, um quiz mesmo de perguntas e respostas. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha participação foi bem muda aqui, mas eu acompanhei parte desse processo da vida dele e venho acompanhando também. E posso te dizer, gente, com certeza que é um privilégio. É muito bom estar do seu lado. Te amo muito. Também. Pode finalizar seu vídeo. Então, o vídeo, esse canal, na verdade, é meio que um hobby. A gente faz isso porque a gente gosta. Tanto que o primeiro aí começou, nós estávamos, foi no Dia dos Namorados agora, a gente estava conversando entre a gente mesmo, conversando, e aí eu coloquei o celular na janela para gravar. E aí, depois do vídeo pronto, eu falei, vamos colocar isso no YouTube? Não, mas ficou tão estranho, com as palavras, nada a ver, assim, foi nada... Como agora, não tem nada programado assim, Roteirizado, não né? é um roteiro. É um canal para falar do que a gente gosta, vai ser um monte de coisas aí, de misturados, não vai seguir um roteiro, assim, mas o que a gente gosta mesmo. É meio que um hobby. Beijão, gente. Tchau, tchau. Segue o João no canal dele, as redes sociais. A gente ainda é novo em falar isso, mas é isso aí. Curte se você curte. Curte se você curte, é boa. Curte se Compartilhe. você curtir, compartilhe se você compartilhar. É isso aí. Tchau, tchau. Faz a mãozinha lá pra cobrir. Ah,